Bem-vindas e bem-vindos à nossa quarta aula sobre Idade Média, e essa aula ela é muito legal. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a Igreja Medieval. Eu até falei lá numa das postagens que eu fiz nas redes sociais, quando eu falei sobre igreja, que o pessoal quando vai falar da igreja parece que está falando lá do Império Galáctico do Star Wars, né? Aí o Papa seria quase que um imperador Palpatine da vida, assim, tipo, olha a igreja malvada, matou todo mundo. Gente, muita calma, porque não é bem assim. A Igreja Católica, ela cometeu erros, uma porrada de erros. Vários papas, desde o João Paulo II até o próprio Bento XVI, agora o Francisco, uma porrada, o Pio IX também, se não me engano, um monte de papas vem vindo pedindo desculpas pelo comportamento da igreja antigamente. A igreja, em momento algum, ela diz, não, nós não erramos. Ao contrário, a igreja está todo momento falando que errou e tentando reverter não, né? Mas tentando melhorar em diversos aspectos, né? Claro, isso aqui também não é uma aula para defesa da igreja, mas quando a gente vai fazer uma análise científica, uma análise historiográfica, nós temos que entender o que foi feito e o que não foi feito. Então não adianta a gente apelar para o senso comum e tá aqui, olha, a igreja malvada. Vamos com calma. Para a gente entender o funcionamento da igreja na Idade Média, o que é importante a gente perceber? Quando eu falo de período medieval, é importante nós, e mesmo hoje em dia também, né? Quando eu falo de história, é importante nós entendermos que existem dois tipos de poder. O poder político e segundo, o poder cultural. Hoje em dia, atualmente, tanto o poder político quanto o poder cultural, eles são, vamos dizer assim, liderados, eles são organizados em torno do lucro. Então, quem vende mais, os cantores, eles vão fazer músicas XYZ parecido com aquilo que a gente chama de indústria cultural, os poderes políticos, né? As empresas estão financiando campanhas para que entrem deputados, senadores, né? Políticos no comum todo que facilitem as coisas para eles, enfim. Mas não é a ideia, não é a gente fazer a discussão de hoje em dia. Quando a gente pensa em Idade Média, é importante entender o seguinte: a igreja, ela tem o poder cultural. Isso é, assim, ó, inegável. A gente pode falar que a igreja, o que ela vai fazer? A igreja, ela vai ser, vamos dizer assim, o mediador das relações individuais, ela vai ser a mediadora da arte, do conhecimento, da ética, das relações sociais, de como que o ser humano ele se relaciona com a natureza. A igreja, ela vai ser a grande mediadora da vida humana, isso não há dúvidas. Agora, existe também o poder político, o poder da nobreza, o poder dos reis, o poder lá dos senhores feudais. E isso é importante entender, certo? O que é poder político efetivamente falando na Idade Média? Poder político é terra e exército, beleza? É isso, é terra e exército. Claro, a igreja tem terra e exército. Obviamente que a igreja tem terra e exército. Agora, também tem outras pessoas que têm. Algumas dessas outras pessoas, da nobreza, né, que também têm terra e exército, muitas vezes elas escolhem seguir aquilo que a igreja pede, aquilo que a igreja demanda. Outras vezes, não. Isso é importante a gente entender. Tem um caso muito específico, que dá um exemplo muito bom sobre isso, que é a querela das investiduras. Tá? A querela, né, um conflito das investiduras, que vai ocorrer lá na passagem do século XI para o século XII, 1075, se não me engano, onde o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele vai entrar em disputa direta com o Papa da época, tá? Só que ele muda de Papa no meio do processo, para decidir quem que ia determinar o cargo político dos bispos. Tá? Então vejam, a igreja ela não tem tanto poder, até porque assim, a igreja ela sempre vai ser comandada pelo Papa. É impossível a gente pensar que ao longo dos 1000 anos de Idade Média só tenham existido papas fortes e estrategistas políticos. Não. Existiram papas fracos, existiram papas ruins, existiram papas medíocres. Lá pro final da Idade Média, quando a gente tem a entrada do século XV e XVI, nós vamos ter os papas altamente corruptos, como é o caso do Alexandre VI, por exemplo. Então, claro, a igreja medieval ela vai ter seus altos e baixos, vai tentar influenciar politicamente. Na Península Itálica, né, que hoje seria a Itália, ela tem muita força. Ela não vai ter a mesma força em regiões mais longe, embora também tenha, né? A gente tem alguns costumes, por exemplo, né, que eram condenados pela igreja. Por exemplo, né, quando um senhor feudal ele entrava em conflito com o outro, era muito comum que o nobre ele fosse atacar os servos, né? E a igreja dizia, não pode atacar os servos. Ou atacava servos, ou atacava mosteiros também, enfim, né? Então, veja, aí a igreja proibia, né? A igreja ela vai criar a tradição que não poderia se lutar em solo sagrado,
quem é mais velho e assistiu Highlander sabe do que eu tô falando. A igreja vai dizer que não podia lutar em determinados feriados, né? Então, no tempo santo ou no tempo de Deus, como, por exemplo, Páscoa, Natal, Quaresma, para evitar violência, mas a igreja não tinha poder de força para tudo isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essa visão sobre a igreja. Como eu falei, ela tem um grande mando cultural, que inclusive ela vai se servir do quê? Lá daquilo que a gente falou na nossa primeira aula, chamado tradição. Agora, a igreja ela não tem um poder... Claro que ela tem poder efetivo militar, mas não para cobrir a Europa inteira. Nós não podemos esquecer disso. E depois, inclusive, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, o advento das cruzadas, a igreja ela vai fundar algumas e outras existiam que eram as ordens militares. Agora, vai ter ordens militares que vão crescer e vão se separar da igreja, como é o caso dos templários, por exemplo, né? A própria igreja vai caçar porque essas ordens vão ficar muito fortes. Então, assim, ó, não é tão simples. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala de igreja, é importante a gente lembrar. A igreja ela foi uma instituição altamente centralizada, que tinha uma forte hierarquia e também bastante autoritária, né? Não havia questionamento dentro dessa hierarquia. Agora, vocês sabem de onde vem essa hierarquia da igreja? Porque no cristianismo não tem hierarquia. No cristianismo, Jesus falava, olha, quem quer ser o maior no reino dos céus tem que ser o melhor aqui na terra. Você tem que servir para ser servido. Então, ele inverte as hierarquias. A hierarquia da igreja romana, com a ideia de prelados, arquidiocese, diocese, paróquia, é uma imitação e uma imitação não, né? Mas uma adaptação da hierarquia da organização do exército romano. Ali que nós vamos ter os bispos, que seria como se fossem os centuriões, o papa como se fosse a figura do imperador, os padres como se fossem os legionários. É mais ou menos essa construção que ocorre. Então é importante lembrar o seguinte, nós temos dois tipos fundamentais de clero na Idade Média, que é o clero secular e o clero regular. Só que tem cuidado, porque o clero regular não é um clero normal. Ao contrário, o clero normal é o clero secular, que tem esse nome por quê? Porque convive com as pessoas, ou seja, está exposto aos séculos, né? Convive ali com as pessoas no dia a dia. É o padre que faz missa, é o padre que ouve confissão, que está nas paróquias, que está submetido ao bispo, a diocese, a arquidiocese, ou seja, está dentro dessa estrutura. O clero regular é aquele que vive na régula. Olha o latim aí, ó. Régula. O que é a régula? A régua, ou seja, a regra. Se eles estão na regra, é o pessoal que vive onde? Nos conventos, vive lá nos mosteiros, são os abades. Então eles vivem nas suas determinadas regras. E aí dentro desses mosteiros é que tem diversas ordens religiosas, que inclusive estão até hoje, né? Os maristas, os jesuítas, as irmãs clarissas, os franciscanos, beneditinos, dominicanos. E a diferença principal entre esses dois cleros, o secular e o regular, é que o secular tem toda uma estrutura, né? Então, de prelado, bispado, diocese, arquidiocese, enquanto que as ordens religiosas, elas estão direto sob o comando do Papa. Então, por exemplo, até hoje em dia isso, né? Funciona assim, quando você vê lá um colégio católico na sua cidade, aquele colégio, muito provavelmente, ele pertence a uma ordem, né? Eu vou usar como exemplo aqui uma ordem que é bem conhecida no Brasil, que é a Ordem dos Irmãos Maristas, que não é medieval, né? A Ordem dos Maristas, do irmão acho que é Júlio Champagnat, ele vai surgir só no século XVIII para XIX, pós-Revolução Francesa, né? Mas é um exemplo. A Ordem dos Maristas, que é responsável pelos colégios maristas e pelas PUCs aqui no Brasil, ela não está submetida à organização da igreja interna do Brasil. Eles respondem direto ao Vaticano. Então são diferenças, né? E essas diferenças também ocorriam na Idade Média. Importante ainda também a gente falar questões sobre a igreja. A questão da heresia. O herege era aquele que discordava dos dogmas da igreja. Então, assim, a gente tem que cuidar também essa visão da Inquisição. A Inquisição, por incrível que pareça, por mais que o senso comum não diga, a Inquisição ela era um espaço de relativa liberdade e de direito. Por quê? Porque os inquisidores, eles questionavam aquele que era inquirido. Você tem uma ideia de perdão muito grande dentro da Inquisição. Quando era, por exemplo, um nobre, quando era nobreza, vejam só, quando era a justiça do feudo, não tinha isso. O cara era acusado, se ele era um simples servo lá, ele era morto. Pronto, o nobre acusou o servo de roubar uma ferramenta, de roubar um animal. Morte. Não tinha tribunal, não tinha defesa, não tinha promotoria na Inquisição. Existe? Onde que a gente pode ver isso? Num livro chamado O Queijo e os Vermes, de um autor italiano chamado Carlo Ginzburg. O Ginzburg, nesse livro, ele está falando de um processo inquisitorial de um moleiro. Moleiro, para quem não sabe, é o cara que trabalhava no moinho, ou seja, um servo, né? E esse servo era o Menóquio.
Os caras da Inquisição vão conversar uma série de vezes com o Menóquio para saber como ele pensa, o que ele pensa. Claro, né? Não é uma justiça como nós temos hoje. Então, a todo momento era dado ao Menóquio a possibilidade de fazer o quê? Vamos dizer assim, desdizer, pedir desculpas pelo que ele disse e se arrepender. Se arrependendo, ele teria o perdão. Ele não se arrependeu, ele continuou firme naquilo. Então ele foi executado. Então, claro, como eu falei, não é um conceito jurídico como nós temos hoje, mas é um conceito jurídico muito amplo para o conceito medieval, tá? Que não existia nem no mundo clássico e nem mesmo na parte política da Idade Média. É algo restrito à igreja. Nas próximas aulas vou falar um pouco mais da igreja aqui e ali, quando for entrando nos outros temas, tá bom? Então, por enquanto é só isso. Assista às nossas outras aulas, beleza? Um abraço para todos vocês.